cidades poluindo menos, com áreas verdes e alto investimento em educação e em saúde. Além disso, comprometidas com a erradicação da pobreza e com planejamento integrado. São essas metas que a ONU, Organização das Nações Unidas, apresenta para cidades do mundo atingirem até 2030. Para avaliar o desempenho dos municípios brasileiros, o Instituto Cidades Sustentáveis divulgou um ranking dos 5.570 municípios brasileiros. Os dados apresentam uma avaliação da distância para se atingir as metas e objetivos da chamada Agenda 2030 da ONU e foram formulados com base nos dados mais atualizados disponíveis nas fontes nacionais e oficiais. A pontuação varia de 0 a 100, sendo que 100 indica um desempenho ótimo no cumprimento dos objetivos do desempenho sustentável. A cidade de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, ocupa o primeiro lugar no ranking das cidades sustentáveis. No sul de Minas, o município de Santa Rita do Sapucaí foi o melhor colocado e atingiu o 6º lugar entre todos os municípios brasileiros. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o coordenador-geral do Instituto Cidades Sustentáveis, Jorge Abraão. Jorge, quais os critérios usados para a classificação das cidades no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades? Bom dia. Bom dia, Valmei. O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, ele foi inspirado na ONU, na Organização das Nações Unidas, que faz um trabalho para medir, monitorar os países do mundo, na verdade, como eles estão avançando na agenda do desenvolvimento sustentável. E o Instituto Cidades Sustentáveis, inspirado ali, fez a seguinte pergunta: por que nós não podemos também acompanhar a evolução das cidades nessa agenda? Essa agenda é muito importante porque ela coloca temas como erradicar a pobreza, acabar com a fome, melhorar a saúde, a educação, as questões climáticas. E nós acabamos avançando, pesquisando 100 indicadores públicos no Brasil e conseguindo, de alguma forma, entregar para as cidades como é que elas estão, uma fotografia de como é que elas estão hoje, efetivamente, dentro dessa agenda. É um pouco esse o desenvolvimento que fizemos. E o que as cidades precisam fazer para se tornarem sustentáveis? Elas precisam ter, para se tornar sustentáveis, as cidades precisam ter uma visão integrada dos temas. Ninguém vai ser sustentável, nenhuma cidade, nenhum país vai ser, se eventualmente eles resolvem as questões climáticas, eu diria, né? Os desafios de você ter uma cidade que polua menos, não é? Que resolva as questões de resíduos, que tenha mais áreas verdes, mesmo que uma cidade resolva isso. Mas se ela não resolver os problemas da pobreza, os problemas de educação, ela não vai ser sustentável. Uma cidade sustentável é aquela que consegue equilibrar, de alguma maneira, o encaminhamento desses desafios. E esse é o objetivo do índice, é mostrar onde é que estão as prioridades, onde é que estão as maiores fragilidades, para que as cidades possam efetivamente colocar energia nos indicadores em que ela não está bem. Então ele é um grande orientador, eu diria, para que as cidades avancem nos investimentos necessários para elas se tornarem sustentáveis. Jorge, quais as principais metas da Agenda 2030? As principais metas da Agenda 2030 da ONU, ela resumiu em 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. O objetivo número 1, para vocês terem uma noção, e 193 países do mundo, dos quase 200 que existem, assinaram esse compromisso. Então há um acordo, um consenso sobre esses são os desafios do mundo. E quais são esses desafios? O número 1 que se coloca, o ODS 1, é erradicar a pobreza. O 2 é acabar com a fome. O 3 é a saúde de qualidade para a população. O 4 é a educação de qualidade. O 5 é equidade de gênero. E você por aí vai, pega as questões climáticas. Então, na verdade, é uma reunião dos grandes desafios que tem, que orientam
o desenvolvimento dos países e das cidades. E a partir daí é que nós construímos o índice para mostrar uma fotografia de como cada cidade está. Então, se você que nos ouve, não é, quiser consultar a sua cidade, é simples, você vai no IDSC-BR, porque é o resumo do nosso Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, Brasil, não é? E ali você consegue ter um olhar sobre onde é que estão as prioridades e os desafios da sua cidade. E o senhor vê os gestores públicos comprometidos com esta agenda? Olha, eu vejo gestores públicos, na verdade, e eu trabalho com a ideia dos gestores bem intencionados, não é? Muito pressionados pelas questões das emergências e urgências. Todas as cidades, efetivamente, têm urgências a serem resolvidas. O que a gente tenta, na verdade, com o índice, é trazer um panorama geral, em que eles possam ter um olhar para a cidade como um todo. E isso é muito raro que os gestores públicos tenham, não é por mal, mas é porque eles são consumidos por essas questões emergenciais. Então o índice permite esse panorama geral e você enxerga ali os 17 ODS e o que estão em vermelho, por exemplo, é porque as notas desses ODS são mais baixas, e os que estão em verde é porque as notas já estão avançadas. Então você consegue ver a prioridade que você pode ter em relação a esses grandes temas e grandes desafios das cidades. Então, se eles ainda não estão conscientes, para lhe responder, Almei, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade com o índice de estimular o avanço. O objetivo do índice é esse, é tirar essa fotografia, mas não é de alguma maneira acusar os gestores por causa disso. As cidades estão nesse processo, ou estão com essa fotografia por causa de décadas. Agora, o índice vai estar sendo atualizado todo ano. Então, é uma oportunidade para o gestor público, para a sociedade, das cidades, de uma maneira geral, avançarem e serem reconhecidos. O ano que vem nós vamos medir de novo. E você vai poder ver se cresceu ou se decresceu. E aí sim, os que cresceram serem reconhecidos de alguma maneira pelo bom trabalho que estão fazendo. Jorge, e como explicar a 6ª colocação do município vizinho a Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, neste ranking? A explicação se dá pelos dados. Não é? Nós simplesmente coletamos os indicadores, os 100 indicadores, e a partir desses 100 indicadores a gente consegue enxergar qual é a qualidade que estão sendo entregues desses indicadores nos ODS. Então, Sapucaí tem, na verdade, nesse sentido, os dados que a colocam no sexto lugar no Brasil, entre 5.570 cidades. Não é? Então, isso é muito importante. Significa que a qualidade dos serviços de saúde, de educação, as questões em relação à pobreza, à equidade de gênero, avançam melhor nesse espaço. A questão climática, existe um olhar e os dados de Sapucaí nesse sentido são melhores e a colocam no sexto lugar. Nós conversamos com o coordenador-geral do Instituto Cidades Sustentáveis, Jorge Abraão. Jorge, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rede Arquidiocesana de Rádio. Bom, foi um prazer falar com vocês e seguimos trabalhando e à disposição de vocês para seguir nesses diálogos. Um abraço. No ranking dos municípios sustentáveis, Pouso Alegre ficou no 139º lugar. Para quem quiser consultar a colocação dos municípios brasileiros neste ranking da sustentabilidade e do progresso proposto pela ONU, basta acessar www.idsc.cidadesustentáveis.org.br.